Continuação da leitura Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sophie. Capítulo 3. A situação da Eurásia nessa época era tensa. Em 15 de agosto de 1096, dia consagrado à Assunção de Maria, saíra de vários pontos da Europa, conclamada pelo Papa Urbano II, a primeira cruzada oficial, ou Cruzada dos Cavaleiros, ou ainda Cruzada dos Nobres. Sob a orientação espiritual do bispo de Le Puy, Ademar de Monteil era liderada por vários cavaleiros nobres, entre eles Roberto II da Normandia, Estevão de Blois, o rei Guilherme da Inglaterra, Godofredo de Bouillon e Roberto II de Flandres, com o lema criado por Urbano II, Deus voulte, que significa Deus quer, ou a vontade de Deus. Cerca de 35.000 guerreiros, incluindo 5.000 cavaleiros, haviam partido para o Oriente, como se Deus desejasse tamanho fratricídio. Totalmente distinta da Cruzada dos Mendigos, essa era formada por homens treinados e bem armados, que seguiam por terra e mar, rumo à chamada Terra Santa. No caminho, soldados da Cruzada Germânica juntaram-se a eles, após terem perdido seus navios numa tempestade e sido derrotados pelos húngaros. Em novembro de 1096, o primeiro contingente chegava a Constantinopla. As tropas, lideradas por Godofredo de Bouillon, foram pela estrada de Carlos Magno, que atravessava Ratisbona, Viena, Belgrado e Sófia, sendo que ao passarem pela Hungria, instalou-se um conflito local. Esses soldados não saíram à cata de lutas com judeus e outros povos ao longo do trajeto. Eram homens escolhidos a dedo, adestrados no manejo das armas, altamente disciplinados, portadores de maquinaria de alto poderio bélico, que tinham um objetivo definido e uma estratégia bem planejada, a qual não previa pequenos conflitos antes de seu destino. Todavia, devido aos ataques sumários das cruzadas popular e germânica, encontraram território hostil, o que os obrigou a desembainhar suas espadas e apontar suas lanças mortais e, gritando em uníssono o lema de Urbano II, travar batalha contra aquele povo já cansado, mas em estado de alerta contra os chamados soldados do Cristo. Depois do enfrentamento homem a homem, como era então o costume, e de muitas negociações em troca de um refém, Balduíno de Bolonha, que seria libertado quando as tropas transpusessem as fronteiras da Hungria, o rei Colomano permitiu que os cruzados deixassem seu território. Houve mais algumas escaramuças pelo Império Bizantino, findas as quais os pares de Godofredo de Bouillon foram o segundo exército a chegar em Constantinopla em novembro, não conseguindo evitar que seus homens pilhassem as cidades vizinhas. Sem alimentos, ficara acampada à entrada da cidade uma multidão reforçada ainda pelos sobreviventes da Cruzada Popular, inclusive Pedro, o eremita. Sua esperança era que o imperador Aleixo I lhes providenciasse água e alimentos, pois estavam ali justamente atendendo a seu pedido de socorro ao Papa,
em face das constantes invasões dos muçulmanos, que já quase dominavam o Oriente. O imperador estava apreensivo com a massa indócil que frequentemente provocava incidentes por onde passava, sem contar sua amarga experiência com a cruzada popular. Por isso, em troca de provisões e transporte, os cruzados deveriam fazer um juramento de vassalagem e todas as terras recuperadas dos turcos seriam entregues ao Império Bizantino. A maioria, sem escolha, assinou o tratado. Alguns se negaram veementemente a fazê-lo, o que não impediu Aleixo I de fornecer provisões e transporte a todos. Assim, partiram, acompanhados por um exército bizantino, para a Ásia Menor, tendo como primeira meta a retomada de Nicéia, recém-conquistada pelos seljúcidas, e capital de sultanato. Não foi muito eficaz o cerco à cidade rodeada por águas, de onde os moradores continuavam a receber suprimentos e informações. Certa noite, em sigilo, Aleixo I e o sultão Kilij Arslan I negociaram a rendição de Nicéia, o que fez os cruzados se sentirem traídos. Sozinhos e desobrigados do Império Bizantino, dividiram-se em 2 grupos e partiram em busca do seu objetivo maior, Jerusalém. Movidos pela revolta ante a traição de quem lhes pedira ajuda e, por que não, pelo amor a Jesus, os cruzados, acrescidos de alguns ambiciosos ávidos por conquistar terras e riquezas, tornaram-se verdadeiros demônios belicosos, com poder de devastação descomunal. Numa ocasião em que o primeiro grupo se viu cercado nas proximidades de Dorileia, travou-se batalha sangrenta e horripilante, que com a chegada do outro contingente fez o chão se cobrir de vermelho. Nem Dante retratou o inferno com tamanha perfeição. Misturava-se brados de comando, gritos ora de dor, ora de ódio, relinchar de cavalos assustados, entrechoques de metais, corpos humanos que tombavam e o sangue que corria feito água pelo solo seco e cobria rostos, cabelos e roupas já empapados de suor dos soldados do Cristo. É de imaginar se Jesus não teria chorado nesse dia fatídico de uma era negra por onde passamos e de que trazemos consequências até os dias atuais. Escoadas horas de cruenta carnificina, Kilij Arslan, ao sentir que não existia resistência possível contra combatentes tão bem treinados e determinados, retirou seus homens, ou o que sobrara deles. E os cruzados prosseguiram praticamente sem oposição pela Ásia, na direção da Antioquia, conquistando cidades a caminho de Jerusalém. Algumas horas depois da partida dos guerreiros, em meio ao cenário desolador da batalha, um cavaleiro, ainda de olhos fechados, movia dedos inquietos, submersos em sangue, tentando achar apoio. Só conseguia tocar o líquido viscoso em início do processo de coagulação. Ele abriu os olhos e viu o enorme coágulo em sua mão direita. Torceu os lábios e o atirou longe, tomado de náuseas. Sabia que estivera desmaiado, sentia dores no corpo todo, porém não identificava onde estavam seus ferimentos. Recordava-se vagamente de haver desmontado a golpes de espada um adversário que do chão ferira seu cavalo, o qual caíra sobre ele. Lembrava-se de ter desferido violento golpe no inimigo e testemunhado sua morte. A partir daí, tudo se perdia. Olhou para o céu sem nuvens. O sol era causticante e o cegava.
onde estariam seus pares? Teria sido tomado por morto? A boca estava seca e o estômago vazio roncava. Tudo nele doía, mas em que pontos fora ferido? Impossível dizer. Estava coberto de sangue e não podia avaliar quanto era de seus ferimentos. Se tudo aquilo lhe houvesse escapado das veias, sem dúvida estaria morto. Seu uniforme antes prateado, com a cruz escarlate no peito, tornara-se um traje púrpura, em que não se distinguia o símbolo do cristianismo. Sentou-se em meio aos destroços, com as mãos na fronte, tentava ordenar as ideias, pensando em como fazer para alcançar seu contingente, que a essa altura o teria como perdido. De imediato seu estômago repeliu o cheiro nauseabundo das mãos. O sol abrasador do deserto começava a deixar um odor fétido por toda a parte. Insetos vinham aos milhares e os abutres já faziam seu voo circular sobre o campo de batalha abandonado. Nesse instante, o cavaleiro cruzado Patrick Castle tornou a se deitar, fingindo-se de morto, de olhos fechados e ouvidos bem atentos. Eis que um grupo de 6 pessoas, vestidas com túnicas árabes e turbantes, aproximava-se do local. Temendo ser sumariamente executado pelos turcos, tratou de se manter o mais imóvel possível. Os integrantes do grupo se postaram de joelhos diante do quadro desolador e, a derramar incontidas lágrimas e a pronunciar palavras que Patrick não entendia, curvavam-se até tocar o solo com a testa, repetidas vezes. De olhos entreabertos, o jovem cavaleiro pôde observar que somente os homens se comportavam assim. As mulheres permaneciam paradas ao lado, respeitosas. Após algum tempo, eles se ergueram e passaram a empilhar os corpos em pequenos montes sinistros, aos quais ateavam fogo. O jovem estremeceu de terror. Só tinha 2 opções. Ou se deixava queimar vivo junto com os cadáveres, ou se levantava e aguardava sua sorte, que não tinha a menor ideia de qual seria. Escolhendo a segunda alternativa, tentava pôr-se de pé, quando dor atroz na coxa direita o fez cair novamente. Ouviu uma das mulheres dizer algo ininteligível ao homem mais maduro da excursão, que chegou perto dele e falou alguma coisa que também não compreendeu. O outro insistiu, agora em latim. Quem é você? Ele, frequentador de missas e cavalheiro nobre e culto, respondeu igualmente em latim. Meu nome é Patrick Castle, cavaleiro do exército de Nosso Senhor Jesus Cristo, enviado por Sua Santidade, o Papa Urbano II, orientado pelo portador do estandarte papal, Ademar de Monteil, e comandado de Godofredo de Bulhões, na primeira cruzada oficial de Roma. Poupe seu latim, cavaleiro. De todos os nomes que citou, só me interesso pelo primeiro. Vai me matar desarmado? O turco meneou a cabeça. Quanta petulância! Não foi isso que ensinou o profeta de Nazaré. Seu nome parece da Britânia. É de lá? Meu pai é. Sei falar o idioma dos bretões. Você consegue me entender? Odeio latim. Sim, eu me comunico nesse idioma. Eu o domino porque sou mercador e viajo sempre à Europa Ocidental. O que vai fazer comigo? Bom, deixe-me iniciar pelo meu nome. Sou Khaldun, seguidor do profeta Mohammed. Aqueles são minha esposa Jalila, meu filho Mahmud, minha filha Anish, meu irmão Mohammed
e meu pai, igualmente, Mohammed. Todo primogênito tem o nome do profeta. O cavaleiro, gentil como devia ser, reverenciou as mulheres e saudou os homens apertando as mãos. Vamos ao que interessa realmente. Primeiro, preciso saber onde está ferido. Mahmud, leve o nosso amigo cruzado até a tenda e providencie que ele se banhe para termos a noção exata de seus ferimentos. O rapaz obedeceu prestimoso e, apoiando o coxo Patrick, saiu em direção a uma tenda próxima para voltar momentos depois com ele limpo, trajando túnica árabe e absolutamente estupefato frente à hospitalidade daqueles que julgava inimigos. Veja, pai, disse em seu próprio idioma, apenas um corte profundo na coxa direita. Vamos, cavaleiro, devemos incinerar os mortos. Cadáveres insepultos trazem toda sorte de doenças e já temos desgraças demais por aqui. Vai me fazer prisioneiro? Não, você é livre para partir quando quiser. Todavia, considerando seu ferimento e o fato de não ter cavalo ou provisões, acho mais viável que aceite nossa hospitalidade por alguns dias. Ore ao seu profeta enquanto queimamos as vítimas. Sem opção, Patrick, clamando proteção a Jesus, pôs-se a ajudar a família de Khaldun na triste e desagradável tarefa. Logo, o cheiro de corpos queimados, a fraqueza por falta de alimentos e água, a fadiga e a perda de sangue fizeram o cavaleiro cair desfalecido. Acordou muitas horas depois em leito limpo e relativamente confortável, tendo ao lado uma bandeja com pães, frutas e vinho, que devorou sem questionar se a refeição era para ele ou se estaria envenenada. Sentiu certo desconforto gástrico devido às muitas horas sem ingerir nada e deitou-se de novo. Foi quando Anish entrou no quarto usando lindo vestido verde folha que combinava com finíssimo véu de seda verde água. Bom dia, o senhor está dormindo há 15 horas. Como se sente? Falava no idioma bretão. Bom dia, 15 horas? Onde estou? Você é Anik? Anish, senhor. Meu nome significa amiga, companheira. Desculpe-me, belo nome, Anish. Estou meio perdido. Está desculpado. Como se sente? Bem melhor, obrigado. Posso falar com seu pai? Sim, vou chamá-lo. Khaldun entrou sorridente e saudando-o à maneira oriental. Patrick tentou cumprimentá-lo como cavaleiro, sem conseguir. Aquiete sua arrogância, filho. Não pode ficar de pé, embora a tenhamos tratado, sua perna ainda não está curada. Desculpe-me, eu só quero entender o que se passa. Você desmaiou. Nós o carregamos para casa, cuidamos de seu ferimento e deixamos que dormisse até agora. Por que não me matou? Sou um cruzado, um soldado cristão. Por quê? Não foi isso que o nosso profeta Muhammad nos ensinou, e sim a amar a todas as criaturas. Fala desse outro como se ele fosse igual a Jesus. Pelo pouco que conheço da biografia do profeta Galileu, sei que era humilde e amoroso, e o que mais interessa na sua mensagem é o amor universal que pregou, amor que não admite disputas, contendas ou assassinatos em seu nome. O exemplo que ele deu foi de humildade perante o poderio romano e a inveja dos sacerdotes judeus. Exemplo esse que vocês estão longe de seguir. Devemos respeitar todas as religiões que têm como real fundamento o amor a Deus sobre todas as coisas,
pois são diferentes caminhos que nos levam ao crescimento espiritual e de volta ao Criador. Patrick engoliu em seco. Aquele muçulmano conhecia a história de Jesus e até o admirava. Estranho. Sempre aprendera que eles eram hereges e infiéis, que blasfemavam contra o cristianismo e a Santa Igreja Romana e que jamais perderiam a oportunidade de atravessar um cristão à espada. Khaldun, pelo contrário, socorrera-o, abrigara-o em sua própria casa e ainda lhe mostrava um jeito diferente de ver Jesus. Que ironia, um muçulmano. Desculpe, amigo, você só tem me feito o bem, comportando-se como o bom samaritano, e eu estou sempre a ironizar com o meu preconceito de cristão. Está tudo certo, filho. Eu também só fui capaz de ver as coisas por este ângulo depois de levar muitas chibatadas da vida. Vou lhe contar uma história. Conte-me, aprovou Patrick, ansioso, olhando fixo nos olhos do homem que começava a encarar como um sábio. Deve espantá-lo o fato de eu e minha família falarmos fluentemente o seu idioma. O rapaz fez sinal afirmativo com a cabeça. Pois bem, tudo principiou uns 10 anos atrás, quando, cochilando no terraço desta mesma residência, vi um profeta judeu, não sei dizer se Elias, Moisés ou Daniel, que me mostrou, desenhadas no céu, batalhas sangrentas como as que vivemos nos dias atuais. Disse que eu deveria partir com minha família para o Ocidente e fixar residência na Normandia, até receber novo aviso. Em seguida, desenhou a estrela de Davi na minha mão esquerda e se foi. Tomado de imenso desassossego, peguei minha família, Anish era pouco mais que um bebê, e parti. Estive durante 3 anos naquelas paragens, vivendo do comércio de produtos orientais que vinha buscar aqui. O muçulmano fez ligeira pausa para em seguida retomar a narrativa. Até que um dia vi um dos discípulos do Nazareno. Igualmente não sei se era João, Levi ou talvez Lucas, pois me falou sobre as artes da medicina. Segundo sua orientação, eu deveria transferir-me com a família para a Cornualha, onde encontraria um velho cristão que me iniciaria nessa ciência e que eu aguardasse estudando com afinco até ser avisado. Exibiu também as cenas de batalhas, desenhou uma cruz em minha mão direita e se foi. Novamente obedeci, solícito. Vivi 5 anos na Cornualha, do mesmo comércio, e por incrível que possa parecer, encontrei realmente o velho cristão, que no curso desse tempo me ensinou a curar e fabricar tônicos, pomadas e até um líquido perfumado à base de rosas que as mulheres orientais gostam de aplicar nos cabelos. No final dos 5 anos, Khaldun comoveu-se visivelmente ao lembrar. Eu vi o profeta Mohammed. Parou por um instante, com lágrimas de emoção, lavando seu rosto curtido pelo sol. Reapresentando as cenas de combate, advertiu-me que era hora de voltar, pois já dominava o idioma dos normandos e bretões, sabia curar e a guerra estava para ser deflagrada. Cabia a mim a obrigação de queimar os corpos sem vida e auxiliar os feridos, até o último momento. Cada homem que eu encontrasse vivo deveria ser encaminhado para minha própria casa, fosse cristão ou muçulmano, judeu ou sem religião alguma. Afinal, como ressaltou o profeta, o nome é diferente em cada idioma, o que pude constatar, mas Deus é a potência maior,
a inteligência suprema e Moisés, Krishna, Buda, Jesus, Muhammad e tantos outros são seus comandados na grande batalha a caminho da redenção. Disse-me: os caminhos são muitos, Khaldun, porém o destino é apenas um: os braços de Deus, Alá, Dio, God. Não importa como o chamemos. Em seguida, desenhou um crescente na minha testa. Entretanto, ao invés de desaparecer como os outros, fui eu que me senti arrebatado aos céus, onde vi vários homens que se assemelhavam a anjos. Uns reconheci como sendo os cristãos primitivos, outros como os primeiros discípulos de Muhammad, outros ainda como sacerdotes de templos budistas, judeus da antiguidade. Eram muitos, tinham um brilho maior que o do sol, só que não ofuscava, e em uníssono oravam por nós. Parecia que do peito de cada um saía uma luz com o movimento do mar e se desprendia rumo a estas terras, para nos ajudar a atravessar tempos tão difíceis. Em completo estado de êxtase, olhei para meus pés, que não tocavam o chão, e para minhas mãos, onde brilhavam os símbolos desenhados pelos profetas. Após mais uma breve interrupção, Khaldun continuou: outra vez me vi em minha casa, na Cornualha, e sabia exatamente o que fazer. É o que faço até hoje. Minha casa se tornou abrigo de todos que passam por estas bandas e precisam de ajuda médica, de alimento ou apenas de repouso. São tantos que às vezes me sinto na casa do caminho. Ao começar o meu trabalho com os necessitados, sempre notei que eles traziam ao peito uma cruz, um crescente ou uma estrela de Davi. Por isso, talhei eu mesmo este adereço. Tirou de dentro da túnica grossa corrente de prata, onde havia um objeto exótico e para a época incompreensível. Tratava-se de um círculo prateado, tendo ao centro o crescente, à esquerda a estrela de Davi, à direita a cruz. Os três símbolos eram cravejados de pedras preciosas, a estrela com safiras, a cruz e o crescente com rubis. Com a guerra prevista pelos profetas, está meio tumultuado por aqui. Contudo, sinta-se à vontade, cavaleiro. Só não entre na área hospitalar, já que nossos socorridos muçulmanos estão muito revoltados com vocês, os cristãos. São arredios e não gostarão de vê-lo trajando essa túnica. Quanto aos judeus, esses não se importam com os muçulmanos, mas preferem a visão do inferno à de um cruzado. Encontram-se em alas diferentes, é óbvio, e sempre que vamos tratá-los, nos vestimos como eles. Assim, pensam que estão entregues aos seus. Pela hóstia consagrada, bradou Patrick, recebem toda a assistência, medicamentos, alimentos e cuidados e só aceitam porque acham que vem de pessoas que compartilham a mesma crença? Isso é inaceitável. Por que então não os manda embora? Porque assim deixaria de cumprir a missão que os profetas me confiaram. Eles perderiam a vida física, o que terão muitas outras vezes. Prejuízo maior seria o meu, de falhar em minhas responsabilidades. De mais a mais, como poderia eu sentir felicidade tão plena, a não ser vendo cacos que junto nos campos de batalha saírem a andar com as próprias pernas e sabendo de algum modo pude contribuir? Acredite, filho, sou eu o privilegiado. Bem, olhando por esse lado faz sentido.
E que história é essa de outras vidas? Psiu. Pondo o indicador sobre os lábios, ele passou a sussurrar. Minha família não pode ouvir. Dizem que ando me contaminando com outras doutrinas. Eu sou muçulmano, é certo, porém estou sempre aberto a novos conhecimentos. Estive tratando de um indiano que se acidentou por aqui e ele me disse coisas interessantes a respeito. Você fala de morrer e nascer de novo como bebê? Exatamente. Conhece algo sobre isso? Já vi alguma coisa nas escrituras sagradas dos cristãos. E não é interessante? Faz muito sentido. Por exemplo, o que eu farei com tantos conhecimentos novos que está a me presentear se por acaso vier a morrer nesta guerra? Com certeza vou precisar de uma nova chance para colocá-los no meu dia a dia. É verdade. Se aprendermos algo tarde demais, precisaremos de uma outra oportunidade para não errar tanto. Ficou alguns segundos olhando contemplativo pela janela, até que pareceu assustar-se. Tenho de ir ver meus socorridos, o tempo urge. Quando já saía do quarto, Patrick o chamou. Ele se voltou para o rapaz com seu jeito amoroso e solícito. Só mais uma coisa, existe alguma guerra santa? Sim. Essa é uma guerra santa? Não. E qual é a guerra santa a que se refere o seu profeta? O seu também fez menção a ela, quando disse: não vim para trazer a paz, e sim a espada. Tem razão. Qual é essa guerra? É a que se trava entre o bem e o mal dentro de nós mesmos. É a luta diária que cada indivíduo move contra si no afã de se tornar melhor. Ele foi então cuidar de seus pacientes, deixando um Patrick pensativo, entregue às próprias conjecturas. Khaldun havia mexido com suas bases religiosas. Era sublime ver um muçulmano convicto vestir uniforme de cavaleiro hospitaleiro cristão, unicamente para que os cruzados lhe fizessem a caridade de permitir que fosse caridoso. Nunca vira tamanho amor no mundo cristão ocidental. Sentou-se lentamente na cama e olhou para seu reflexo na bandeja reluzente em que Anish lhe trouxera de jejum. Admirado, quase não se reconheceu. A barba estava crescida e o rosto antes pálido tornara-se escurecido pelo sol. Apenas os olhos, de um azul fora do comum, continuavam iguais. Nos dias que se seguiram, Patrick não saiu do quarto. Khaldun lhe recomendara repouso, já que havia suturado sua perna e os pontos não deviam soltar-se. Anish, que lhe trazia remédios e alimentos, ajudou-o a se barbear. Quanto a seu amigo, não mais o viu. A resposta à pergunta sobre a sua ausência era sempre a mesma. Ele está muito ocupado. Temos 300 de pessoas nas enfermarias. Numa manhã extremamente quente, Khaldun entrou em seu quarto cantando, com o rosto cansado, mas feliz. Bom dia, cavaleiro. Seu castigo acabou. Vim retirar-lhe os curativos. Bom dia, amigo. Senti sua falta. Como me abandona por uma semana inteira? Ele sorriu com um ar jocoso. Deixei você aos cuidados de Anish. Não acha que foi uma bela troca? E não o esqueci, embora estivesse sobremaneira ocupado. Deixe-me ver essa ferida. Muito bom. Melhor que o esperado. Agora você tem licença para sair um pouco do quarto. Patrick sentia-se bem. A perna quase não doía e o muçulmano saiu do quarto acompanhado de um paciente curioso. Diga-me, Khaldun, como você e sua família conseguem cuidar de tantas pessoas? Sou um homem rico.
Vivo do comércio de pedras e isso dá um bom dinheiro. Não consumo nada além do necessário e graças à providência divina, que é grande, nada nos tem faltado ao longo desses anos. Não me refiro ao dinheiro, parece óbvio que você o tem. Falo do trabalho. Não deve ser fácil cuidar de centenas de pessoas só com a família. Ele riu com gosto. Só com a família? Você sabe quantos somos? Pelo que pude observar, são 6 pessoas. Meu pai teve 9 esposas e filhos com todas elas. Somos ao todo 33 irmãos. Todos se casaram e possuem no mínimo 2 filhos, alguns dos quais são crescidos e já nos ajudam. Mão de obra nunca há de faltar. O rapaz estava estupefato. Vocês devem somar umas 100 pessoas? Mais ou menos isso. E lembrando o fato de que todo primogênito tem o nome do profeta, devemos ter umas 3 dezenas de Mohammeds. Os 2 riram da brincadeira e saíram a caminhar por extenso corredor. A casa de Khaldun era gigantesca, com uma construção a perder de vista nas proximidades de Dorileia, dedicada a auxiliar o próximo sem distinção. Patrick conheceu as enfermarias, cada uma com cerca de 20 feridos. As camas eram limpas, forradas com lençóis azul claro, o chão imaculado e os pacientes, uns dóceis, outros arredios, cuidados com extremo zelo pela numerosa família. Parte dela vestia túnicas árabes, parte usava túnicas como a dos cruzados hospitaleiros. No entanto, todos se diziam cristãos orientais e a barreira do idioma era sempre transposta por Khaldun com paciência e benevolência inesgotáveis. Um alarido ensurdecedor de vozes femininas se fez ouvir na área oposta às enfermarias. São as cozinheiras, como falam, mas são mulheres valorosas, que não se deram bem na enfermagem e colaboram na cozinha. Khaldun, por que não me trouxe para a enfermaria dos cristãos? Deixou-me em um quarto privado, não mentiu quanto à sua religiosidade, ensinou-me tantas coisas. Desde que olhei em seus olhos pela primeira vez, soube que era alguém que eu amaria como a um filho. Senti que tinha a obrigação de dividir com você a experiência que tive e que, de alguma forma, deveria ajudá-lo a vencer seus preconceitos religiosos. Não, eu não poderia simplesmente deixar que os meus parentes, trajando túnicas de cristãos, cuidassem de sua perna e que saísse daqui o mesmo que entrou, sem a semente da fraternidade, da caridade, do respeito para com a verdade de cada um e sem a consciência de que, em hipótese alguma, devemos impor a nossa verdade à espada. Sinto-me honrado com sua resposta e não gostaria que fosse diferente. Ainda assim, por que eu? O turco deu de ombros. Talvez nos tenhamos conhecido antes. Absolutamente, eu jamais me esqueceria de você. Digo de outras vidas, de eras remotas. Não existe outra explicação para o fato de amarmos ou odiarmos, aparentemente sem motivo algum, uma pessoa que acabamos de conhecer. E quanto a você, aquele momento em que o achamos tinha para mim sabor de reencontro. Era como se eu o esperasse. Por quanto tempo? Só o sabe Alá. Era como se ele me devolvesse um filho muito amado de meu coração. Eu sinto o mesmo em relação a você. Abraçaram-se emocionados. Khaldun beijou a face de Patrick, banhada de lágrimas. Por que chora?
penso em quando tiver que partir. Não sofra pelo futuro. Se você vive o adeus agora, vai viver a saudade quando se for. E quando vai viver a alegria da nossa convivência? O seu profeta já dizia: a cada dia basta o seu cuidado. Você só consegue ter sua vida completa se viver um dia de cada vez. Se viver no amanhã ou no ontem, deixará de viver o hoje. E este dia é um pedaço da sua existência que nunca terá de volta. Os dias se tornaram semanas e as semanas meses. Nosso cavaleiro não mais requeria cuidados, e sim ajudava a cuidar dos socorridos da Casa do Caminho de Dorileia, o nome que ele dera à gigantesca casa de Khaldun, e que lhe fora aprovado por todos. Muito comum era ver muçulmanos abraçados a cristãos recuperados que se despediam para reencontrar seu contingente, ou ainda Patrick comemorar com maneiras orientais, junto à numerosa família, o sucesso de uma cirurgia, uma infecção vencida ou um parto bem-sucedido das várias mulheres que chegavam quase mortas a ponto de dar à luz. Com sua força de cavaleiro bem treinado, assegurar alguém para a amputação de um membro ou puxar uma criança morta de dentro da mãe. Igualmente, lá estava ele a usar o vigor físico a serviço do bem. Na hora de orarem, voltados para Meca, também se fazia presente, repetindo em pensamento a oração do Pai Nosso. Quando contou isso a Khaldun, ele disse com graça: não há nenhum inconveniente. Todos chamam por Mohammed. Ele deve estar muito cansado e creio que não se importará em dividir tanto trabalho com Jesus. Constantemente, alguns membros da família chegavam com feridos de toda sorte, trazidos das redondezas, e os verdadeiros soldados de Deus colocavam-se em estado de alerta para prestar os socorros necessários. Mas também havia as horas de lazer diante do crepitar da fogueira, onde ao som de alaúdes afinados as belas mulheres dançavam. Ali se via um Patrick meio hipnotizado, batendo palmas junto aos demais, no ritmo cálido da música oriental que o fascinaria por séculos. Tomava o alaúde e tentava executar alguma canção, e todos riam de sua falta de habilidade. Contudo, o espírito sensível, com bagagem musical nos refolhos da alma, acrescida de algumas aulas tomadas dos amigos, em breves dias ele já era capaz de acompanhá-los em várias canções. E com o passar dos meses, participava da orquestra da família. Em uma dessas noites de festa, aconteceu algo que desassossegou singularmente o jovem cavaleiro. Quando todos se recolheram, Anish, em belo traje azul de odalisca, entrou em seus aposentos e dançou com graciosa perfeição. Seus braços pareciam desprovidos de ossos e era como se, ao executar a dança do ventre, este tivesse movimentos próprios. Verdadeiramente encantado, ele nem conseguia piscar os olhos, e seu rosto, que já readquirira a palidez dos bretões, ficou ligeiramente rubro. Quando terminou a exibição, ela o encarou ao perguntar: "Gostou?" "Muito bom! Não sabia que dançava tão bem. É a primeira vez que danço para alguém. Minha mãe disse que já estou pronta, que poderia dançar de verdade nas festas. E eu quis que você fosse a primeira pessoa a me ver dançando, além, é claro, dos meus pais." "Estou honrado com a homenagem, Anish. A que devo sua escolha?" "Você não percebeu, cavaleiro?" "O que quer dizer?" "Olhe,
Este assunto deveria ser tratado pelo meu pai, portanto peço que não o inteire dele. Eu gostaria de me casar com você. Patrick ficou sem voz e ela prosseguiu. Se já tiver uma esposa no Ocidente, tudo bem, não me importo de ser a segunda. Você é uma criança, só pode estar brincando? Não sou criança, completei 13 anos e já sou mulher. Estou pronta para procriar. Ele bateu a mão contra a testa ao fazer a negativa. Não tenho o menor cabimento. Eu a vejo como irmã e já conto com 23 anos. Pertencemos a mundos totalmente diversos. Jamais a levaria para o Ocidente. As coisas por lá não são tão desenvolvidas como aqui. Não a levaria para um lugar retrógrado, privando-a da maior escola de sua vida, que consiste na casa do caminho de Dorileia e na companhia de seu pai, o maior homem que eu conheci. Você deve desposar alguém da redondeza que se integre a esta família, pois ela tem de aumentar e não ser desfalcada com a perda de uma de suas melhores enfermeiras. Não o tenho por irmão, Patrick Castle. Nunca será assim. Eu o amo como homem. Por favor, pequena tola, não me fale isso nunca mais. Você ainda será meu marido. Demore o tempo que for. Nunca desistirei de você. Dito isso, entre lágrimas sentidas, saiu do quarto, deixando Patrick a cismar. Pensava no que essa proposta de casamento significaria. Fazer parte de vez da família que já havia adotado pelo coração. Nunca mais deixar Khaldun e a casa do caminho de Dorileia. E quanto aos seus familiares no Ocidente, apesar de não ter com eles afinidade igual à que descobrira agora, amava-os incondicionalmente. Por outro lado, pensava, se não se casasse com Anish, seria difícil conviverem dali em diante. Sentira que ela estava muito magoada com a sua recusa. Cansado, decidiu dormir e ouvir pela manhã os sábios conselhos de Khaldun. A noite foi agitada. Mal pegou no sono, Patrick viu-se a cavalo pelos campos muito verdes de sua terra natal. Podia sentir o cheiro da vegetação coberta de neve. Viu-se nos arredores da casa paterna, escutou o rumor do rio desaguando no mar e olhou para seu curso, a serpentear pelas encostas das montanhas geladas que formavam o vale, próximo à propriedade da família. Sentiu alegria ímpar e teve vontade de beijar o solo de sua amada ilha. Quase em êxtase, de súbito, ouviu gritos apavorados de uma mulher e correu na direção de um casebre à margem do rio. Sem entender como, passou pela porta que ninguém abrira e, num piscar de olhos, achava-se dentro da pequena tapera. Tomado de desespero, viu que não conseguia interagir com a cena covarde que se desenrolava à sua frente. Um homem de aspecto selvagem atacava impiedosamente uma jovem que, subjugada por sua força física, tombava desolada e sem defesa. Em vão, ele tentava deter o agressor, sentindo o peito dilacerado pela dor. Pare, covarde, pare! Eu conheço essa mulher. Acordou suarento, o coração descompassado. Eu conheço essa mulher, repetiu para si mesmo. De onde? Levantou-se e foi até a janela. O vento frio do deserto noturno parecia enregelar-lhe os ossos. Fechou a janela rapidamente, fez uma prece a Paulo de Tarso, seu favorito entre os santos da igreja, e voltou a dormir. Viu-se de novo em sua terra, na trilha do vale. Estranhamente trajava-se como um militar da velha Roma,
montado em belo cavalo cor de terra. Avistou o mesmo casebre, porém não teve lembrança da cena anterior. Uma jovem de beleza olímpica saiu dele em disparada e o encarou muda. Ele tirou o elmo em uma saudação e ouviu da moça uma declaração de amor. Foi dominado por um sentimento indefinível. Não sabia se a amava como uma mãe, uma irmã, filha, amiga ou esposa. Sabia sim que diante dele estava a razão de suas lutas, de suas glórias e de seus fracassos. Não podia recordar naquele momento um ser a quem amasse mais. E dizendo que a amava e prometendo voltar, sentiu-se como sugado de volta ao Oriente, à casa do caminho de Dorileia, ao seu quarto, enfim, ao seu corpo. Abriu os olhos e teve vontade de chorar. Ligou os fragmentos do sonho e percebeu que a jovem que sofria a brutal violência da qual não a pudera salvar era a mesma, de cabelos cor de fogo, a quem sabia que amava sem restrições. No entanto, não se lembrava do vale e por isso não tinha a menor ideia de onde ela estaria. Levantou-se apressado. Precisava ver Khaldun. Ele com certeza teria o remédio para a angústia que apertava seu peito e o fazia padecer dor quase física. Encontrou-o tomando uma chávena de chá de ervas. Ele fez um gesto com a bebida em sua direção, num jeito de oferecê-lo. O rapaz aceitou e, com a sua chávena na mão, abordou o amigo, queixando-se do aperto no peito por causa de um sonho ou dois, não sabia ao certo. Khaldun ouviu com atenção o desorientado cavalheiro e, ao final da narrativa, sorriu com ternura paternal. Não se desespere, filho. Podemos sim dar umas voltas enquanto nosso corpo dorme. O espírito em si não precisa tanto repouso. Explique-me isso, por favor. Venha comigo. Vou colher algumas ervas. Hoje é dia de manipulação. Você me ajudará e conversaremos sobre isso. Khaldun possuía viçoso jardim de plantas medicinais que eram arrancadas e repostas periodicamente para a fabricação de remédios. Ao chegar ao meio da plantação, ele respirou a plenos pulmões e disse de olhos fechados e braços abertos: ter dinheiro tem suas vantagens. Respirar esse ar úmido e fresco no deserto é privilégio de poucos. Jesus falou que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar nos céus. Não significa que é ruim ter dinheiro? Como será que Jesus se sente? Mais de 1000 anos depois, os que se dizem adeptos de sua doutrina não entenderam quase nada do que pregou. Você sabe, Patrick, o que é o buraco da agulha? Ora, um buraco de agulha. Ele negou com a cabeça, estampando no rosto uma expressão divertida. Buraco da agulha era o nome que se dava às portas da cidade de Jerusalém. Eram tão estreitas que os mercadores com seus camelos abarrotados de mercadoria não podiam passar por elas sem que toda a tralha fosse retirada. Deviam despojar-se da carga para entrar na cidade, e isso simboliza o desapego. Um rico não entra no reino dos céus se estiver preso aos seus bens terrenos, porque não os pode levar e fica, portanto, com eles. Na terra? Sim, na terra, que é o lugar deles. O dano não é ter dinheiro, porque se pode ser apegado às coisas sem grande valor. Talvez não entremos no reino de Alá por ter apego a uma tapera e não necessariamente a um palácio. O que nos perde no dinheiro
é como o temos e não no fato de tê-lo. Quando Alá nos confia uma grande riqueza, espera que saibamos usá-la em benefício de muitos, sem nos apegarmos a ela, achando que é nossa e, consequentemente, não será entrave ao nosso ingresso no reino dos céus. Cabe lembrar que a obtenção de um pouco de veneno ou de uma adaga para matar alguém não requer muito dinheiro. Vemos assim que o dinheiro independe da quantidade para ser maldito. Por isso sou tranquilo quanto ao meu oásis, que na realidade não é só meu, é de todos que se beneficiam dele. E olhe que são muitos donos. Eu me sinto envergonhado. Não tem motivo para isso. O que ignoramos não podemos fazer valer. À medida que descobrimos a verdade, ela soa como um sino em nossa consciência. Bem, vamos ao assunto que o trouxe aqui, o seu sonho. Sim, deixou-me totalmente transtornado. Você disse que quando dormimos, damos umas voltas? Que coisa louca! Não sei se acredito. Ainda que lhe pareça louco, o fato de você descrer não faz as coisas mudarem. Uma noite, há alguns anos, levantei-me da cama e tentei acender a lâmpada. Minha mão, entretanto, passava pela candeia como se ela fosse feita de fumaça. Intrigado, chamei minha esposa, que dormia ao lado, e qual não foi meu susto, eu continuava adormecido junto dela. Confuso com os dois eus, saí pelo corredor e vi um de meus irmãos, que vinha de uma enfermaria, com o rosto abatido, e dizia ao meu sobrinho que tinham feito todo o possível, mas, se o anjo da morte chega, não há como ludibriá-lo. E eles se encaminharam para a cantina, e eu os segui. Conversavam sobre um soldado do exército turco que acabara de morrer devido a uma hemorragia intensa. Foram tomar chá e meu sobrinho, ainda nervoso com sua primeira perda, ingeriu o líquido de uma vez, queimando a boca e tendo um acesso de tosse. Tentei conversar com eles e não consegui. Não notavam minha presença, o que me afligia muito. Khaldun silenciou por uns instantes, e então prosseguiu seu relato. Acordei cedo e encontrei os dois indo para seus aposentos. Não tinha dado importância ao sonho até meu irmão me contar que perdera um soldado turco, vítima de rebelde hemorragia. Eu logo o questionei sobre o episódio do chá quente, e a resposta foi outra pergunta. Está a nos vigiar nas suas noites de repouso? Percebi então que não havia sido ilusão, que eu estivera com eles na cozinha. E como dormia calmamente ao lado de minha esposa, deduzi que fora arrebatado em espírito até a cantina, e se chegara lá, poderia ir mais além. Assim, treinando a exaustão, fui ao terraço, ao pátio, ao deserto e até a Cornualha, ter com meu velho mestre das artes médicas. Depois de transmitir sua experiência, o turco procurou explicar melhor a questão. Os sonhos podem ser reflexos de nossos medos e preocupações diárias, tanto quanto de fenômenos puramente físicos, como a digestão. Todavia, muitas vezes somos nós que deixamos parcialmente nossos corpos e damos umas voltas por aí. Podemos ir a lugares bons ou ruins, dependendo do nosso estado de espírito. Devemos sim aproveitar os períodos de liberdade para fazer o bem ou para aprender coisas novas que nos ensinam os mestres que podemos encontrar nesse estado. Tais informações ficam guardadas e na hora oportuna nos vêm ao consciente como ideias. Isso quer dizer que a cena hedionda a que assisti se deu em algum lugar? É possível,
Ou seja, aquela mulher de cabelos cor de fogo existe? Provavelmente, e precisa de você. Como faço para achá-la? Se isso estiver planejado por Alá, acontecerá na hora certa, quando menos você esperar. Quando me lembro do rosto dela, sinto uma dor profunda, uma saudade sem precedentes. Por certo, não é sem precedentes. Talvez a conheça há séculos. Amigo, penso que é hora de voltar. Por mim, passaria com você o restante dos meus dias, mas preciso conviver um pouco com os meus. Estranho, não existe entre nós a mesma familiaridade que sinto com vocês. Será pelo fato de quase nunca termos vivido juntos? Aos 8 anos, meu pai enviou-me aos cuidados de Godofredo de Bulhões para a Normandia, onde até os 21 me preparei para ser cavaleiro. Nessa fase, me recordo de só ter visto minha família em 2 ocasiões, quando me tornei escudeiro, aos 14 anos, e na cerimônia na qual fui proclamado cavaleiro. Lembro como se fosse agora. Meu pai chegara na véspera e naquele dia fez o papel de meu escudeiro. Selou meu cavalo, poliu as ferraduras, cortou os meus cabelos bem rente, preparou-me um banho especial, ficou de vigília comigo. Foi muito bom passar uma noite inteira com ele, tendo sua atenção toda para mim. Na manhã seguinte, quando de joelhos recebi na face o toque da espada de Godofredo, ao olhar com o canto do olho, vi que meu pai chorava, e foi, com o rosto banhado de lágrimas, que me entregou sua espada e as esporas, encerrando assim o ritual. Ele estava muito orgulhoso de mim e me senti extremamente feliz. Naquele momento, eu era mais importante que Simon, seu primogênito. Envolvido pela emoção, Patrick se calou por alguns segundos para se refazer e continuar. Meu pai até me abraçou naquele dia e não trago na memória outro abraço dele. Pensei que dali em diante isso se repetiria muito. Na verdade, mal havia sido proclamado cavaleiro e a guerra começou. Por mais honrado que me sentisse em ser um cavaleiro cruzado e amado por um líder como Godofredo, a sensação de que poderia morrer sem abraçar meu pai outra vez me fazia chorar. No dia em que saímos da Normandia, esperei que viesse dar-me adeus, porém não apareceu e eu parti sem seu abraço. Meu escudeiro disse que ele não se importava comigo, que os segundos filhos são enviados para a cavalaria e, em consequência, para a guerra, enquanto os primogênitos aproveitam a fortuna, as festas e as mais belas mulheres lhes são entregues para se tornarem suas esposas. Treinam para ser donos da propriedade e nós, os segundos filhos, treinamos para morrer. Grossas lágrimas escorriam pelo formoso rosto do jovem cavaleiro cruzado. E você concorda com ele? Sim, tirando o veneno que destilou, é a verdade. E mudou o seu sentimento pelo seu pai? Não sei. Depois de conhecer você, que é tão afetuoso, abraça Mahmoud e Anish com tanta frequência, abraça seus sobrinhos e durante um ano me abraçou infinitas vezes mais que meu pai. Gostaria que ele fosse como você. Filho do meu coração, ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós é um pequeno mundo particular e é essa diversidade que faz a criação encantadora. Se fôssemos iguais, o que aprenderíamos uns com os outros? Também não aprova essa lei de primogenitura e acho que ela tende a acabar com o tempo e o crescimento espiritual da humanidade. Por ora é o que temos
Seu pai e todos os demais são subordinados a uma cultura cristalizada, a costumes seculares. Ainda não tem consciência de que cada filho é único. É uma pedra preciosíssima que Alá nos confia para lapidarmos com disciplina, honestidade e, acima de tudo, muito amor. Um dia, essa pedra deverá voltar para o verdadeiro dono e seremos questionados pelo Criador quanto ao seu brilho. Por isso, lembre-se de não repetir com seus filhos os erros que seu pai tenha cometido com você. E procure compreendê-lo, pois dá o que tem. Mesmo que para você pareça pouco, é tudo o que ele tem. E não se desvalorize perante Simon, porque no coração de Alá todos os filhos ocupam espaço igual. E se até hoje a humanidade não compreendeu isso, um dia o fará. Quando será? Quando alcançarmos a reta final do caminho de regresso ao Pai. Isso demora? Depende de cada um. A distância mais curta entre dois pontos é a linha reta. Portanto, se escolhermos o caminho reto, chegaremos mais rápido. Acredite, esse caminho é o do amor, do perdão e da fraternidade. Esqueça essa história de primogenitura. Conheci muitos primogênitos nesta guerra. Claro que são minoria, mas eles vieram. A propósito, seu amigo de Bolonha também é segundo filho, não é? Sim, por isso perdeu todas as propriedades da família. E hoje possui tantas. Lord Godofredo nasceu em Bolonha, sobre o mar, capital de Bolonha. Contudo, possui uma vasta propriedade no condado da Normandia, onde vivi por 13 anos e nos tornamos muito amigos, talvez pelo fato de partilharmos a ideia sobre a lei de primogenitura. Nesse ponto, o jovem sorriu e disse satírico: é interessante, acabo de lembrar que sou mais velho que o seu Mahmud. Khaldun fez o sinal positivo dos Césares e piscou o olho direito. Ambos sorriram e Patrick se atirou nos braços do muçulmano. Abraçado ao afetuoso amigo, fez nova pergunta. Por que não tenho vontade de voltar para minha família? Sinto como se ela estivesse aqui. E está. As famílias são de duas espécies, as do sangue, aquelas com as quais devemos criar compatibilidade, e as do espírito, aquelas com as quais somos totalmente compatíveis. Só se é possível criar laços espirituais se estagiamos nos laços de sangue e neles aprendemos a amar, para que finalmente todos os homens se tornem uma única família. Não seria mais fácil convivermos com a família do Espírito? Certamente seria, se o objetivo de Alá não fosse o amor entre todos os homens. Tomando o nosso caso como exemplo, se com você e eu isso já foi atingido, agora é a vez do seu pai ocidental. Portanto, é com ele que deve conviver. A vida de um cavaleiro é tumultuada. Há momentos em que precisamos parar um pouco e prestar atenção nas pessoas que estão conosco nesta caminhada, embora nem sempre sejam seres que se identificam com o nosso modo de ser, são os que devemos aprender a amar. Eu amo meu pai, não duvido disso, é que aqui me sinto em casa de verdade. Eu o compreendo, pois meu coração não quer deixá-lo ir. Não obstante, a razão diz que lá é o seu lugar, que a jovem de cabelos cor de fogo deve estar à sua espera. De mais a mais, mesmo que você não volte para cá, pelo resto da sua vida, sei que somos imortais e com certeza o reencontrarei algum dia. Agora, me diga, e quanto à sua mãe? Falou bastante em seu pai e sequer mencionou o nome dela. Ela morreu há muitos anos,
Dizem que sempre teve a saúde delicada. Simon tinha 7 anos, eu 5, Anne 3 anos e Peter era quase um bebê. Guardo poucas lembranças dela. Tinha longos cabelos loiros e os olhos eram como os meus. Cantava para eu dormir e sua voz era doce e suave. Ela sempre me abraçava e beijava. Dizem que morreu dormindo. Deve ser tranquilo morrer assim. Quem sabe? Só não acredito que seja possível. Veja bem, se quando estamos dormindo um toque é o suficiente para nos acordar, imagine um órgão que começa a se desestabilizar e para. A morte é um processo biológico complexo e esse processo por si nos acordaria. Será que ela sofreu? É difícil dizer. Uma coisa eu lhe asseguro. Sofremos bem mais quando vivos do que na hora da morte. Sinto muito. Desculpe-me, não queria tocar em sua ferida. Não se preocupe, não tenho conflitos com relação à minha mãe. Sinto que vive em algum lugar muito bonito, porque em sonho sempre a vejo feliz e a paisagem que a envolve é perfeita. Pois é, há muitas moradas na casa de meu pai. Não foi o que Jesus disse? De fato, você acha que Jesus se dá bem com Mohammed? Sem dúvida, dado que se mostrou a ele em Jerusalém. O quê? Mohammed viu Jesus? É o que acreditamos, que certa vez em Jerusalém o profeta foi arrebatado aos céus e esteve com Jesus e Moisés. Por isso essa cidade é sagrada para os muçulmanos, além de Meca, onde ele nasceu, e Medina, onde edificou a primeira mesquita. O que ele ensinou? O Alcorão, ou Corão, é o livro sagrado que reúne as revelações que Muhammad recebeu do arcanjo Gabriel. Esse livro é dividido em 114 capítulos ou suras. Entre os muitos ensinamentos nele contidos, destacam-se a onipotência de Alá e a importância de praticar a bondade, a generosidade e a justiça no relacionamento social. O Alcorão registra ainda tradições religiosas e passagens do Antigo Testamento judaico e cristão. Temos também a Suna, que reúne os dizeres e feitos do profeta Muhammad. Existe alguma lei? Além da lei de amor, há as que determinam orar 5 vezes ao dia voltado para Meca, pagar o zakat, que é usado para ajudar os pobres, jejuar no mês do Ramadã e peregrinar até Meca pelo menos uma vez na vida. E temos a Jidá, ou Guerra Santa, que, como já lhe expliquei, é uma espécie de melhoramento individual que nos pode fazer derramar muitas lágrimas, sangue jamais. É realmente desastroso que muitos tenham tomado seus preceitos ao pé da letra. Às vezes, acho que perdi tempo me tornando cavaleiro. Não quero mais batalhas, quero viver em paz. Você não se desenvolveu apenas no manejo de armas. Aprendeu a ler e escrever, estudou línguas, números, música, dança e canto. Acredito que se exercitou em jogos. Acresce que um cavaleiro é polido, cortês, solícito, verdadeiro e honesto. Tudo isso sem contar, sorriu com malícia, que vocês, cavaleiros, são extremamente habilidosos no trato com as mulheres, ou estou enganado? Não, está certo, disse igualmente sorrindo. Não teria a cultura que tenho hoje se não fosse um cavaleiro. Valeu a pena. Lembre-se de que deve essa cultura a seu pai, que o enviou à Normandia e custeou sua estada lá. Não é barato formar um cavaleiro. Tem razão. Como sempre, você tem razão.
Não é bem assim, todos falhamos muito. Eu vejo coisas que você ainda não vê, mas na sua idade também não via. Os anos serão seus mestres, seja um bom aluno, e na minha idade saberá muito mais que eu. Patrick sorriu e os dois entraram na residência com cestos repletos de ervas. Mas alguns meses transcorreram sem que o cavaleiro tivesse ânimo para deixar Dorileia.